Seria Jesus Cristo um alienígena? Mas o Google remove esse tipo de conteúdo a pedido da igreja. Atenção! O vídeo a seguir não tem a intenção de descredibilizar ou ridicularizar a sua fé, mas sim tem o objetivo de informar uma outra versão. Não que essa versão seja certa ou errada, não que sua crença esteja certa ou errada, mas a ideia é acrescentar possibilidades, dar novos significados e enxergar coisas sobre um novo ponto de vista. Então, sem chilique nos comentários, hein? Por favor. Eu sou Carol Capel, a sua, depois desse vídeo, excomungada favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa hipótese muito interessante. Seria Jesus Cristo um alienígena? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a vida secreta de Jesus Cristo, aquela que a igreja não quer que você saiba, e o motivo, as evidências que levam a crer que Jesus não era desse planeta aqui, não era dessa existência. No Evangelho de Jó está escrito: "O meu reino não é desse mundo". Foi isso que Jesus Cristo disse a Pilatos, quando Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus. E Jesus continuou: "Se meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo". Jesus falou: "A minha gente". Quem é a galera dele? Quem é a gente dele? Se não é nós. Eu já conto pra vocês quem é essa galera aí, tá? Fique tranquilo. Desde sempre a sociedade está convencida que é preciso obter provas concretas da existência de Jesus. A própria igreja fez isso várias vezes, utilizando-se inclusive de dispositivos não tão católicos assim para tal descoberta. Assista ao vídeo no card e você vai entender por que o Vaticano está tão interessado em descobrir se Jesus existiu ou não. Quase que 96% da população do planeta Terra acredita, tem certeza da existência de Jesus. Tem certeza que Jesus existiu como um homem que andou aqui pela Terra, como qualquer outra pessoa que anda aqui pela Terra. Que ele era uma pessoa, um ser como nós, que ele nasceu, viveu e morreu, porém que ele não reproduziu, não deixou descendentes. Porém, é dentro desses 4% restantes, né? Nós temos 96, então sobra 4 para dar 100%. É dentro desses 4% restantes que surgem pessoas empenhadas em provar que a história que nos foi contada está errada. E eu estou tirando todas essas informações de dentro de um livro de caráter e cunho científico chamado Alien: Examining Jesus Christ in a UFO Universe. A própria concepção de Jesus, ou seja, a maneira com a qual ele foi concebido, já é um tanto quanto peculiar. Segundo a história, Jesus foi concebido por um milagre, certo? Sem um pai, naturalmente. Sem intercurso sexual, sem fertilização genética. Mas sim, de acordo com a doutrina, de acordo com aquilo que a doutrina prega, ele foi trazido pelo Espírito Santo. E a doutrina católica prega isso justamente para dizer que a mãe dele nasceu e morreu virgem. Essa ideia serve para criar uma marca sem manchas na trajetória da vida da mãe dele, para dizer que ela permaneceu durante a vida inteira uma mulher imaculada, ou seja, livre do pecado original. O interessante é que na atualidade, no presente momento, mães estão concebendo filhos depois de terem sido abduzidas por alienígenas. Algumas dessas crianças até chegam a nascer aqui no planeta Terra, mas a maioria delas, infelizmente, não. A mulher fica grávida, faz todos os exames, confirma a existência de um ser dentro do próprio ventre e depois, por algum motivo muito estranho, é como se essa mulher nunca tivesse ficado grávida. E obviamente, né, gente, a mãe fica completamente perdida sem entender absolutamente nada do que aconteceu ali. Como assim, eu tava grávida, agora não tem mais criança? Bom, sobre esse assunto eu tenho um vídeo bem complicado aqui dentro do YouTube, e o vídeo é tão complicado que eu tive que separar ele, pegar a parte que não pode, jogar numa plataforma aleatória sem censura, porque assim, essa história dos bebezinhos híbridos que nascem aqui no planeta Terra é considerada conteúdo sensível.
Então deixarei o vídeo que está no YouTube no card e a continuação do vídeo, que é de extrema importância que você assista, aqui embaixo no link, primeiro link do comentário. Em 1945, no Egito, um grupo de fazendeiros encontrou alguns jarros com textos bíblicos dentro. Textos bíblicos que datam do 3º ano depois de Cristo. Esses textos, inclusive, pareciam ser mais antigos do que os textos do Novo Testamento. Esses textos foram escritos por amigos e seguidores de Jesus e tidos como originais pelos gnósticos. Essa galera, os gnósticos, eles são uma espécie de grupo religioso que se desenvolveu separadamente da igreja tradicional e institucionalizada. São um grupo de desertores, se assim podemos dizer. Os gnósticos, eles tinham ensinamentos de Jesus que vieram do próprio Jesus, ou seja, passados diretamente a eles, porém pelo boca a boca, não em textos. Gnóstico provém da palavra gnose, que quer dizer revelação pessoal e experiência. E se a gente parar para prestar atenção nesses textos que foram encontrados, nós iremos perceber que esses textos estão carregados de ensinamentos secretos, ensinamentos proibidos do próprio Jesus. Proibido pela igreja, tá? Não proibido assim pelo planeta. A igreja proibiu. Esses ensinamentos secretos vieram diretamente dele, tá? Foi passando de pessoa para pessoa até chegar na gnose, nos gnósticos. Esses ensinamentos gnósticos eram proibidos pela igreja. Para vocês terem uma ideia, qualquer um que fosse pego mantendo esses textos no passado era torturado e morto pela igreja. Esses textos, eles eram proibidos porque eles contavam uma história totalmente diferente da história que a igreja sempre contou pra gente. Segundo a igreja tradicional, Jesus, ele era um homem como nós, filho de Deus, como nós todos somos. Só que ele tinha uma pequena diferencinha. Ele tinha a revelação bíblica. Ele tinha essa revelação que veio direto de Deus, só que ele era um homem normal. Já nesses textos dos gnósticos, a história é bem diferente. Esses textos atestam que Jesus não era como nós, que ele era especial. No Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, inclusive esse evangelho é o mais proibido de todos, tá? Ali fala que Jesus amava Maria Madalena como se fosse esposa dele. Fala que eles tinham relações, fala tudo, gente, fala tudo! Fala que eles eram um casal e que inclusive eles tiveram filhos. Essa é a pior coisa, o pior pesadelo da Igreja Católica é esse. E é exatamente por isso que aquela história do Dan Brown, dos livros do Dan Brown, causaram tanto problema, né? Porque aquilo ali expôs para o planeta Terra o que a igreja tentou esconder a vida inteira. E principalmente, a história do Dan Brown não é ficção. Ela estava baseada nesses evangelhos que foram encontrados lá em 45 no Egito. Sobre essa história da vida secreta de Jesus, talvez eu faça um outro vídeo contando essa história aqui, tá? Nesse vídeo aqui a gente quer falar mesmo sobre o fato dele ser diferente de nós. Mas está claro ali nesses textos que ele é realmente diferente, gente. Ele não era humano. É isso, ponto e acabou. Principalmente para a época, se você considerar a época, os feitos e até a generosidade dele, tem nada a ver com as pessoas que moravam lá. E ele era mesmo muito diferente, não tem como negar. Até os dias de hoje, ninguém como ele pisou aqui na Terra. Não que se tenha registro, tá? Ou seja, embora muito se saiba sobre a vida de Jesus, a verdade é que existem muitos mistérios sobre a verdadeira natureza dele. Mistérios esses que a igreja fez e faz de tudo no presente momento para que eles continuem escondidos e guardados às 7 chaves. Vai saber o que não tem escrito naquele repositório secreto do Vaticano sobre Jesus. Mas se a informação da igreja é a verdade, a única verdade que a gente tem que conhecer, por que existem segredos e coisas escondidas? Por que eles escondem coisas? Faz sentido? E tudo isso, né, gente, sem contar a existência de uma outra pessoa, de um outro ser muito parecido, se não idêntico a Jesus que existiu no passado, que era Apolônios de Tiana. É tudo igual, gente, praticamente a mesma vida, eles viveram na mesma época, levando a gente a crer que talvez a história de Jesus seja baseada
na história da existência de Apolônios de Tiana. E que a igreja foi lá e falou, eita, olha aqui, ó, vamos pegar aqui as informações desse cara, vamos mudar o nome dele e pá. Existe também essa possibilidade. Enquanto Jesus Cristo fazia tudo o que a gente sabe que ele fez com seus apóstolos e seguidores, Apolônios de Tiana fazia a exata mesma coisa, só que na Turquia. Ele era uma espécie de professor, ele tinha muitos seguidores, ele produzia milagres, ele curava, fazia ressurreição, fazia exorcismo, tinha poderes sobrenaturais bem como Jesus. Ou seja, não tô falando que Jesus seja Apolônios de Tiana, tô falando que tinham mais deles por aí, que a gente não se atentou. Existe inclusive uma teoria que defende que Jesus era Apolônios, mas não é muito confirmada. A ideia mesmo que se tem é que eles eram dois messias fazendo exatamente a mesma coisa. Dois seres enviados para a Terra em dois pontos diferentes do planeta fazendo exatamente a mesma coisa. E o motivo pelo qual você nunca ouviu falar sobre Apolônios de Tiana é porque talvez não era só um messias aqui na Terra, não era só um enviado de Deus, mas sim vários. E que, inclusive, esses caras estão aqui até hoje, dentro dessa história. E, principalmente, não dá pra gente falar que Jesus Cristo era Apolônios, porque senão vão assumir que a igreja se apossou de uma história pagã pra contar um conto religioso. Aí fica o negócio ainda mais pesado. Ei, nem falei isso. Porém, as duas existências, tanto a de Apolônios quanto a de Jesus, sugerem que eles eram seres provenientes do céu e que eles faziam parte, ambos, de uma raça de alienígenas, os conhecidos Sanandas. Como assim conhecido, Carol? Nunca ouvi falar em Sananda? Eles são conhecidos sim, viu? Eles são super famosos e se você não ouviu falar sobre eles, você vai ouvir falar agora. Você talvez não tenha ouvido falar sobre os Sanandas porque o Google, ele remove esse tipo de conteúdo. Então, para fazer pesquisa, essas coisas, você não vai encontrar mesmo. Você vai ter que ir em outro buscador, tipo o buscador do Bing. É uma porcaria de buscador, mas o Google remove esse tipo de conteúdo a pedido da igreja. Então é muito difícil encontrar essas referências na internet. Você não vai encontrar. Você vai encontrar em livros antigos, em pesquisas antigas, em grimório, mas você não vai encontrar na internet. É pouquíssima coisa. Sananda ou Jesus, então, como nós conhecemos aqui, veio do sistema de Sírios, onde ele comandava toda uma frota da Federação. O seu planeta era próximo da estrela de Sírios e ele foi convidado para vir ao nosso sistema estelar por uma solicitação daquilo que nós conhecemos como sendo o Espírito Santo. Porém, de acordo com os Sanandas, não é Espírito Santo. É uma coisa que se chama fonte criadora. Para os Sanandas, o Espírito Santo também é conhecido como Espírito Cósmico, que seria uma natureza cósmica do universo, um princípio gerador, uma fonte criadora, que inclusive a gente encontra também dentro de geometria sagrada. A ideia então da vinda de Jesus para essa existência era encarnar aqui e ajudar no processo de evolução espiritual de uma era que também foi conhecida como Era das Trevas. Ele veio para cá para ensinar o amor universal. Mas, segundo a história dos Sanandas, a existência de Jesus aqui não teria sido a primeira existência desse ser extraterrestre vindo de fora da Terra. Mas, a primeira vez que ele encarnou aqui no planeta Terra, ele encarnou como Joshua, filho de Num, aparecendo na época posterior de Esdras. Como Joshua, ele iniciou a sua terceira iniciação e cumpriu a sua missão como iniciado naquela época. Depois, ele reencarnou então como Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, nascido em Belém, onde ele descobriu a sua vocação crística e fundou então uma escola de mistérios para iniciados e aprendeu sobre espiritualidade. Ele passou a desenvolver uma consciência muito elevada naquela época e ele despertou a consciência crística de Maitreya. E aí, então, ele teve a sua quarta iniciação, passou pela crucificação e foi embora. Depois que ele morreu, os essênios levaram o corpo dele para uma escola de mistério onde ele estudava, para assim inserir nele a centelha crística, para que ele pudesse viver de novo. Depois, nunca mais o viram ali e, inclusive, teve rumores que ele estava na Índia, ou seja, que ele voltou pra cá, gente, porque assim, né? Por que ele ia vir só uma vez?
Se dentro desse contexto, ele pode vir várias. A seguir, então, ele teria encarnado como Apolônios de Tiana, onde ele passou pela 5ª iniciação e teria se transformado em um mestre da sabedoria. Depois de passar por todos esses processos evolutivos aqui na Terra, ele teria subido para uma consciência astral, que é onde ele permanece hoje. Esse local não pertence ao mesmo universo que nós estamos, visto que Sanandas podem atravessar universos, ou seja, tudo leva a crer que essa raça, esses Sanandas, eles são extremamente mais evoluídos que nós, principalmente no quesito amor e consciência universal. Então é como se ele fosse um comandante de seres tão inteligentes e tão interessantes como ele, e que de uma certa forma ele observa através de uma esfera cósmica toda a vida que existe aqui no planeta Terra. Essas informações não foram obtidas, por exemplo, da fonte Águas de Lindóia, tá? Elas são fruto da canalização de pessoas que canalizam esses seres e passam mensagens aqui na Terra. Principalmente pessoas que têm uma ligação especial com o Conde Saint-Germain, com o Saint-Germain, o mestre lá do 7º raio, o raio violeta. Então, gente, é ainda mais interessante, porque a gente junta a história da Bíblia com a história que a gente conhece, com a história dos iniciados, com a história do misticismo, e com essa história, ele vira uma criatura ainda mais interessante. Não sei pra vocês, mas no meu ponto de vista, subiu ainda mais no conceito. No fundo, gente, a verdade mesmo é que por mais que a gente pesquise e encontre várias inconsistências na história que nos foi contada, não apenas sobre a vida de Jesus, mas sim sobre a vida de muitos seres especiais aqui no planeta, a verdade verdadeira é que quem precisa enxergar e conhecer a verdade já enxerga e já conhece a verdade. Mas a maioria das pessoas, a massa, permanecerá na ilusão para sempre. E essa ilusão é necessária, essa ilusão é importante para que a gente possa existir e conseguir viver aqui dentro do padrão que esse planeta nos exerce. Para muitos, eu diria a maioria, essa existência aqui que a gente tem, essa existência pífia, é a única existência. Para poucos, ela é um pedaço da existência, ou seja, ela é 1% de uma existência muito maior. E, obviamente, um processo natural de evolução da consciência. Já pensou se todo mundo conseguisse entender a verdade que existe por trás dessa ilusão toda mascarada? Nós certamente não estaríamos nesse patamar ridículo de evolução que nós estamos. E Jesus, bem como tantos outros que passaram por aqui, eles tentaram nos abrir os olhos para a verdade. Mas nós escolhemos, porque obviamente temos livre-arbítrio, nos fechar dentro do nosso próprio egoísmo e repetir erros como se nós fôssemos máquinas de repetição de erro. Porque sim, isso também faz parte do nosso karma. E esse foi o vídeo. Jesus Lovers, não se ofendam comigo, não me excomunguem, mesmo porque eu nem fiz comunhão, então tá tudo certo, eu já sou mesmo. Lembre-se que aquilo que te incomoda no outro está dentro de você e não no outro. Se você se ofendeu com esse meu vídeo aqui, é porque a sua fé está fraca. Porque você depende da validação de uma outra pessoa que você nem conhece para dizer o que você deve ou o que você não deve acreditar. Então, se você se ofendeu com esse vídeo aqui, talvez você deva olhar mais para sua crença e ver se aquilo realmente te faz sentido. Porque se ela te fizer sentido, se ela te preencher, se ela te encher de graça, você não precisaria se ofender com qualquer coisa que vem de fora, porque qualquer coisa que vem de fora não deveria afetar aquilo que é muito claro para você. E também tá aí uma oportunidade para você se questionar do quanto aquilo que vem de fora pode afetar aquilo que está dentro de mim. Se tá afetando, é porque o que está dentro de você não está tão forte como deveria estar. Se eu tenho o poder de afetar aquilo que está dentro de você, é porque sua crença tá meio fraca. Não tá tão forte assim. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Não se esqueça, todas as segundas, quartas e sextas temos vídeo aqui no canal. Se o YouTube não te entregar, passe aqui que eu tenho certeza que vai ter vídeo novo pra vocês, a menos que eu morra. Aí, não. Beijos e até mais.